Imagine dois amigos conversando no final do expediente, sentados em um banco de praça, observando a cidade desacelerar depois de um dia longo. Em determinado momento, um deles quebra o silêncio e pergunta: "Posso ser sincero com você? Eu trabalho o mês inteiro, faço conta para tudo, e mesmo assim nunca sobra nada. Já você parece sempre tranquilo com dinheiro. Qual é o segredo?" O outro responde com calma: "Não é que eu trabalhe menos. É que eu aprendi a fazer o dinheiro continuar trabalhando mesmo quando eu paro." O amigo franze a testa e diz: "Para mim, dinheiro só trabalha contra. Toda vez que escuto falar em juros, é para pagar mais e ficar preso. E se essa forma de pensar for exatamente o que está te mantendo no mesmo lugar, se você acredita que juros só existem para te prejudicar, fica até o final, porque entender esse conceito simples pode mudar completamente sua relação com o dinheiro." Antes de continuar, é importante deixar algo muito claro. Esse vídeo não é sobre ficar rico da noite para o dia, nem sobre fórmulas mágicas ou atalhos milagrosos. Aqui a proposta é outra. Ao longo dos próximos minutos, você vai entender como os juros compostos funcionam na prática, usando exemplos simples, começando com pouco dinheiro e evoluindo passo a passo. Você vai ver 3 cenários diferentes, pensados para a realidade da maioria das pessoas, e perceber por que quem entende esse conceito cedo faz o dinheiro trabalhar a favor, enquanto quem ignora acaba sempre correndo atrás. Se você está procurando algo rápido, esse vídeo não é para você. Mas se você quer aprender um método simples, consistente e realista para construir renda ao longo do tempo, então fica comigo até o final. Vamos começar explicando o que são juros compostos. De forma simples, juros compostos significam uma coisa só: dinheiro gerando dinheiro, de maneira contínua. Quando você investe, o valor inicial começa a render. Com o tempo, esses rendimentos se somam ao total investido e passam eles mesmos a gerar novos rendimentos. No começo, a evolução é quase imperceptível. Os números crescem devagar e dão a impressão de que nada está acontecendo. Mas chega um momento em que o crescimento acelera. Não porque você investiu mais, mas porque o tempo começou a trabalhar ao seu favor. É por isso que muita gente desiste cedo demais, exatamente antes da curva mudar. A lógica é simples e sempre a mesma. Invista, reinvista o que ganhar e repita o processo mês após mês. Esse ciclo é o que transforma pequenas quantias em resultados relevantes ao longo do tempo. Antes de entrar nos números, é importante alinhar algumas premissas. Tudo o que você vai ver a partir de agora são exemplos educativos, criados apenas para facilitar o entendimento do conceito de juros compostos. Não são promessas de retorno e nem indicações de investimentos específicos. Para simplificar os cálculos, vamos considerar um investimento com rendimento médio de 1% ao mês, usado apenas como referência. Após impostos, esse rendimento ficaria em torno de 0,78% ao mês. Com base nisso, vou te mostrar 3 cenários diferentes, pensados para realidades comuns, começando com um valor menor, avançando para um intermediário e, por fim, um aporte maior. A ideia é mostrar como o tempo e o valor investido influenciam diretamente nos resultados. E no primeiro cenário, você vai perceber como, mesmo começando com pouco dinheiro, a consistência e o reinvestimento já fazem uma diferença muito maior do que a maioria imagina. Cenário 1. Investindo R$200 por mês. Vamos começar pelo cenário mais simples e mais próximo da realidade da maioria das pessoas. Imagine que você decida investir R$200 por mês de forma contínua, sem pular meses e sempre reinvestindo tudo o que esse dinheiro gerar. Mantendo esse hábito e considerando o rendimento que definimos anteriormente, após aproximadamente 237 meses, ou seja, cerca de 19 anos e 9 meses, você teria acumulado um patrimônio próximo de R$193.500. Agora, presta atenção nesse detalhe. Ao longo de todo esse período, o valor que saiu diretamente do seu bolso seria em torno de R$47.600. Todo o restante, mais de R$145.000, viria exclusivamente do efeito dos juros compostos. Em outras palavras, o tempo trabalhou mais por você do que o seu próprio esforço financeiro. Se você simplesmente guardasse esses R$200 todo mês sem investir,
levaria mais de 80 anos para alcançar algo parecido. Esse é o custo invisível de deixar o dinheiro parado. Esse primeiro cenário mostra uma coisa muito clara. Não é sobre começar grande, é sobre começar e permanecer no jogo. Mas antes de você pensar que esses números resolvem tudo sozinhos, existe um detalhe que muita gente ignora e que pode mudar completamente esse resultado ao longo dos anos. O valor do dinheiro não é fixo. Com o tempo, ele perde poder de compra. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Como a inflação entra nessa equação e o que você pode fazer para não deixar que ela destrua o resultado dos juros compostos. Existe uma pergunta que sempre aparece quando falamos de investimentos no longo prazo. Daqui a alguns anos, esse dinheiro ainda vai valer a mesma coisa? A resposta é não. Com o passar do tempo, a inflação faz com que o poder de compra diminua. Ou seja, o que hoje parece suficiente, no futuro pode não ter o mesmo impacto. Por isso, o ideal é acompanhar a inflação e, sempre que possível, ajustar seus aportes ao longo dos anos. Se em determinado ano a inflação fechar em 7%, por exemplo, aumentar o valor investido nesse mesmo percentual já ajuda a manter o equilíbrio. Mas é importante deixar claro, se você não conseguir fazer esse ajuste, não significa que tudo está perdido. O mais importante continua sendo começar, manter a consistência e não interromper o processo. Agora, o que acontece quando você consegue investir um pouco mais por mês? No próximo cenário, você vai ver como aumentar o aporte muda completamente a relação entre tempo e resultado. Cenário 2. Investindo R$500 por mês. Agora vamos para um cenário em que o valor investido mensalmente é maior, mas ainda totalmente possível para muitas pessoas. Imagine que em vez de R$200, você consiga investir R$500 por mês, mantendo a mesma disciplina e reinvestindo todos os rendimentos ao longo do tempo. Nesse caso, o impacto é imediato. O tempo necessário para alcançar um patrimônio capaz de gerar a mesma renda mensal cai para aproximadamente 158 meses, o que equivale a 13 anos e 2 meses. Perceba que não foi só o dinheiro investido que mudou. O principal fator aqui é o tempo, que passa a trabalhar muito mais rápido ao seu favor. Esse é o primeiro grande ponto de virada dos juros compostos. Quando o valor do aporte aumenta, a curva começa a se acelerar de forma mais visível. E agora, imagine o que acontece quando esse valor sobe ainda mais. No próximo cenário, você vai ver como investir um pouco mais por mês pode reduzir drasticamente o tempo necessário para alcançar o mesmo objetivo. Cenário 3. Investindo R$1.000 por mês. Agora vamos ao cenário em que o aporte mensal é mais alto, mas que ajuda a entender o potencial máximo dos juros compostos quando valor e tempo trabalham juntos. Imagine que você consiga investir em R$1.000 por mês, mantendo a mesma lógica, disciplina, constância e reinvestimento total dos rendimentos. Nesse caso, o tempo necessário para atingir um patrimônio capaz de gerar uma renda mensal próxima ao objetivo cai para cerca de 107 meses, o que equivale a 8 anos e 11 meses. Perceba como a diferença é significativa. O objetivo que antes parecia distante passa a caber dentro de um único ciclo profissional. Esse cenário deixa claro que juros compostos não dependem apenas de quanto você ganha, mas de como você organiza, investe e mantém o processo ao longo do tempo. E independente do valor investido, existe uma regra que nunca muda. É ela que separa quem constrói patrimônio de quem vive sempre recomeçando do zero. A regra de ouro dos juros compostos. Depois de ver os 3 cenários, uma coisa fica muito clara. Não importa se você começa com R$200, R$500 ou R$1.000 por mês. O que realmente determina o resultado é o comportamento que se repete ao longo do tempo. A regra de ouro dos juros compostos é simples, mas poderosa. Investir de forma consistente, reinvestir tudo o que for gerado e não interromper o processo. Os juros compostos não criam resultados rápidos. Eles criam resultados inevitáveis para quem permanece no jogo. Ignorar essa lógica faz com que o dinheiro trabalhe contra você. Entendê-la faz com que o tempo se torne o seu maior aliado financeiro. Agora você entende como os juros compostos funcionam
e por que eles são uma das ferramentas mais poderosas para construir renda ao longo da vida. Não se trata de ganhar muito dinheiro de uma vez. Se trata de criar um sistema onde o dinheiro passa a trabalhar a seu favor, mês após mês. Para deixar isso ainda mais claro, vamos a um exemplo simples. Considerando um rendimento líquido próximo de 0,78% ao mês, para gerar cerca de R$ 1.500 mensais, você precisaria de um patrimônio em torno de 190 mil a 200 mil investidos. Esse valor não aparece do dia para a noite. Ele é construído com tempo, aportes consistentes e reinvestimento dos rendimentos, exatamente como você viu nos cenários ao longo do vídeo. Mas existe um ponto decisivo que trava muita gente. Se no fim do mês nunca sobra dinheiro para investir, conhecer os juros compostos não é suficiente. Por isso eu recomendo fortemente que você assista ao vídeo que está aparecendo agora na tela. Nele, eu explico de forma simples como organizar suas finanças usando um método prático que ajuda a sobrar dinheiro mesmo ganhando pouco. Clica no vídeo, continua aprendendo e a gente se vê lá.